Sobre esse assunto, muitos têm comentado aí nas redes sociais que um cristão não deve frequentar ambientes como esse, que ela nem deveria estar ali naquele lugar por se tratar de uma emissora onde maioria, ou se não todos, são pessoas ímpias que não professam sua fé em Cristo Jesus. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pregador Everton Santos. Desde já eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente. Mas será que de fato é isso? Será que de fato não podemos ir a lugares como esse? Será que de fato ela não deveria estar ali? E vamos lidar e tratar um pouco sobre o posicionamento dela, que particularmente eu admirei. Eu acredito que é disso que a Bíblia está falando. Quando a palavra do Senhor ela vai nos falar sobre a gente ser luz no mundo e sal da terra, eu acredito que é isso aí. E sobre o porquê ela estava ali, muitos vão dizer que ela estava ali para divulgar o seu trabalho, sua música e lucrar com isso. Outros vão dizer que ela estava ali para levar a palavra de Deus, que é o que eu acredito. A gente vê as músicas dela, o posicionamento dela é uma pessoa bíblica, realmente de identidade cristã. Alguém que eu acredito que não se vendeu. A gente vê muitos cantores gospel por aí que têm se vendido, que têm se rendido a esse mundo e a esse sistema, cantando músicas profanas, agindo, tendo atitudes que não são de verdadeiros cristãos. Pelo contrário, a gente vê aí a Aline Barros, mesmo naquele lugar, mesmo estando próximo daquelas pessoas, ela teve a sua posição. Se posicionou como uma verdadeira cristã, se posicionou como alguém que verdadeiramente tem um Senhor e tem um Salvador. Então bora falar um pouco sobre esse assunto, baseado nas Sagradas Escrituras, e vamos aprender, vamos conversar sobre esse assunto. Às vezes a gente exclui certos assuntos, às vezes a gente não quer tratar de certos assuntos, e quando chega em uma situação como essa, não sabemos como agir. A gente vê muitos pais hoje em dia querem colocar os seus filhos em uma bolha, e quando essa bolha estoura, quando eles vão para o mundo, quando eles enfrentam a realidade que é nas faculdades, a realidade que é no trabalho, a realidade que é com seus amigos lá fora, não sabe lidar, não tem um posicionamento, não tem a sua fé firmada em algo, não sabe bater o pé e defender a sua identidade. A gente vê aí jovens se rendendo ao ateísmo, se rendendo ao secularismo, se rendendo aos manjares, aos pratos, aos prazeres que o mundo tem aí a oferecer. E às vezes a gente tratando e conversando sobre assuntos como esse, a gente pode ouvir, entender e saber como lidar. E aprender como lidar. Jesus Cristo, em uma certa vez, ele orando ao Pai, ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso pedido. A gente aceita a Cristo e não somos arrebatados imediatamente. A gente fica aqui, temos uma vida, temos um trabalho, temos um ministério, temos um chamado e a gente tem que exercer. A gente tem que lidar com o mundo, com familiares ímpios, com amigos ímpios, talvez no nosso trabalho com pessoas ímpias. Nós devemos nos posicionar, ser de fato a luz no mundo e o sal na terra. Eu admirei o posicionamento dela. A gente viu ali pessoas dançando de uma forma sensual, uma música secular, e ela no canto dela, sendo o sal da terra e sendo a luz do mundo. Um cantor chega lá, põe um microfone próximo da boca dela para ela cantar um trecho daquela música secular, e ela, de uma forma para mim muito sábio, pega e abraça a pessoa ali e tal, sai com jeito, com educação, saiu com amor, não ofendeu ninguém, não agrediu ninguém, teve um posicionamento, não se vendeu, não foi na onda, não se amoldou aos padrões do mundo, sobre ser diferente, sobre estar de pé
e não se prostrar à estátua, mesmo estando ali na Babilônia. Isso nos lembra, né, Daniel e os seus amigos, mesmo estando na Babilônia, mesmo estando em um lugar corrompido, eles se posicionaram, né, defenderam a sua fé com ousadia, né, e não se renderam à estátua de ídolos, não se rendeu às coisas deste mundo. E sobre ela ir ali naquele lugar, ela deveria estar lá, ela poderia estar lá. A gente vai ver na palavra de Deus religiosos que combateram Jesus, mas Jesus comendo com publicanos e pecadores. Como pode alguém que se dizer filho de Deus, alguém que se dizer que veio da parte de Deus, se assentar com essas pessoas, andar com essas pessoas? Mas o Senhor estava ali anunciando a mensagem de salvação. O Senhor estava ali mostrando que a palavra dele pode tocar em qualquer coração. A palavra do Evangelho pode transformar qualquer vida. E a mensagem do Evangelho é para os perdidos. A mensagem do Evangelho é para aqueles que necessitam de arrependimento. A palavra do Senhor vai nos falar que unção, ele não precisa de médico. Aquele que se acha justo não precisa de um Deus que leva ele ao arrependimento, que transforma, que salva, que liberta, mas sim os perdidos. A gente vai ver também pessoas que criticaram o apóstolo Pedro. Pedro, você entra na casa de pagãos, você entra na casa de gentios. Pedro teve que se explicar lá no capítulo 11 de Atos, o porquê que ele entrou na casa ali do centurião Cornélio, um oficial romano. Pessoas que eram contra a igreja, pessoas que batiam de frente com a mensagem do Evangelho, e Pedro teve que justificar. Eu tive uma visão, eu vi descer do céu um lençol com animais impuros, aves impuras, e a voz falava para mim, mata e come, e por várias vezes falou, e eu não posso, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. E o Senhor falou assim, não chame de impuro o que eu purifiquei. Aquilo ali, aquela visão era para mostrar que a mensagem do Evangelho estava alcançando os perdidos. A mensagem do Evangelho era para aquelas pessoas, alcançando aqueles gentios, pessoas de outros povos, para mostrar que a mensagem de Jesus, a mensagem do arrependimento, o Deus que salva além dos limites de Israel. Só nosso povo é santo. Só os judeus é que têm parte no reino dos céus. É necessária a circuncisão. É necessário que a gente siga a lei para ser salvo. E o Senhor Jesus vem para nos mostrar, né, comendo com pecadores, comendo com publicanos, pessoas consideradas impuras. Mas elas estavam aderindo ao reino dos céus. A mensagem estava tocando no coração daquelas pessoas. Esses, religiosos, os fariseus atuais, provavelmente seriam aqueles mesmo lá que quando Paulo foi em Atenas, quando Paulo chegou naquela cidade cheia de pagãos, cheia de altares idólatras, altares pagãos, Paulo vai ali e anuncia a mensagem do Evangelho mesmo naquele lugar. Às vezes as pessoas querem colocar os cristãos nas quatro paredes da igreja e dizer: daqui vocês não saem, daqui ninguém tira vocês. Nós devemos ser cristão além das quatro paredes da igreja. A gente deve levar a mensagem do Evangelho além das quatro paredes da igreja. Deus é Deus além dos limites de Israel. A mensagem do Evangelho chegando aos gentios anuncia isso. Nós não temos um Deus exclusivo para nós. Deus não é somente o nosso Deus. Nós não devemos colocar e dizer: Deus vai salvar esse ali, Deus ele vai salvar aquele ali. Não é a gente que escolhe, não é a gente que determina. O vento sopra onde ele quer. Como você pode dizer que não devemos ir a esse lugar? Ela estava lá curtindo a festa? Ela estava lá curtindo o programa? Não! Ela foi lá com um propósito, ela foi lá com uma missão. Observe isso, veja isso. Senão a gente vai nos tornar religiosos, fariseus, como aqueles lá que crucificaram e julgaram Jesus. Jesus não pode fazer isso. Jesus não pode entrar nesse determinado lugar. Jesus não pode conversar com a samaritana. Jesus não pode conversar com esse. Jesus não pode conversar com o publicano. Jesus não pode conversar com um pecador. Quem somos nós para determinar isso? Se ela estivesse ali, talvez com o propósito de lucrar,
com o propósito talvez de ir na modinha, se render, aceitar os manjares que ali foram oferecidos, até que poderíamos falar, poderíamos dizer, está errada essa situação, está errada essa atitude, mas não, ela se posicionou, teve identidade sobre ser luz no mundo, sobre ser o sal da terra. É disso que a mensagem do Evangelho ela vai falar conosco. Às vezes a gente vê crentes acomodados, crentes que só são crentes dentro da igreja, crentes que só sabem frequentar uma igreja, mas quando são convidados a ir em uma boca de fumo a anunciar o Evangelho, não vão. Quando são convidados a ir em um bar a anunciar a mensagem do Evangelho, não vão. Quando são convidados a ir em um presídio, em uma cadeia, anunciar a mensagem do Evangelho, não vão. Porque não estão preparados. Acham que ser crente é somente ir para a igreja. Pensam que ser cristão, a nossa fé só deve ser anunciada, propagada dentro de um templo. E não. A eclésia é chamados para fora. Deus é Deus além dos limites de Israel. Jesus dizia sobre os fariseus: eles não entram no reino dos céus e impedem de entrar aqueles que querem. Talvez estamos tendo posicionamentos como dos fariseus. Para ser salvo deve ser circuncidado. Para ser salvo deve ser da linhagem de Davi. Para ser salvo deve ser um judeu. E a mensagem do Evangelho vai nos dizer: Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos sob um comando, nós estamos sob uma ordem: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é só para o grupo A, para o grupo B, não, é para toda a criatura. O sangue de Cristo é capaz de salvar todos aqueles que nele crê. De todas as raças, povos, tribos, línguas, nações, Deus é Deus, além dos limites de Israel. Falando sobre a salvação dos gentios, a salvação que chegou a nós. Deus, ele disse já lá em Gênesis, quando ele separou, chamou, ele disse para Abraão: em ti será bendita todas as nações. Paulo em Romanos, ele vai falar sobre isso, judeus ali duvidando da salvação dos gentios, judeus duvidando que ímpios poderiam ser alcançados pela palavra de salvação. Ele vai falar, lá em Oséias, vai nos dizer que Deus ele chamaria de amada aquela que não era amada, Deus chamaria de seu povo aquele que não era seu povo, e aonde disseram que não é o seu povo, ali mesmo será chamados filhos de Deus. O Deus que me salvou, o Deus que te salvou, pode salvar aquelas pessoas lá também. Duvidar disso é duvidar da mensagem do Evangelho. Duvidar disso é duvidar da salvação chegando aos gentios. Duvidar disso é duvidar o Senhor chegando em cidades pagãs, em lugares onde ídolos eram erguidos, ídolos eram cultuados e livros de magias foram queimados. Fortes ídolos foram derrubados, estátua de escultura, templos foram destruídos. Sabe por quê? Porque encontraram a mensagem do Evangelho, a mensagem do único Deus, a mensagem do único Criador, aquele que salva, que transforma e que liberta. E essa é a mensagem que devemos anunciar, não só nas quatro paredes, mas além. Devemos ser de fato a eclésia, chamados para fora. E eu te convido a viver isso. Eu te convido a ir e pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Não é eu, não é você que determina quem ou não deve ser salvo. Um dia eu estava lá no tráfico de drogas, na criminalidade, perdido em vícios, em prazeres momentâneos, fazendo a vontade da minha carne. Mas a mensagem do Evangelho encontrou aquele jovem lá perdido nas drogas, na criminalidade. E hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu sei que o Evangelho exige de mim renúncia, abnegação, negar as minhas próprias vontades, negar o meu próprio eu,
andar em um caminho apertado, passar por uma porta estreita, carregando uma cruz. E eu sei que é só assim que podemos seguir o Mestre, que possamos anunciar esta mensagem e viver de fato o que é igreja.